Evangelho segundo João, capítulo 3, dos versos 16 a 21. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos mais uma vez, pedindo iluminação do Espírito Santo de Deus. Ó Deus soberano, bendito, Pai celeste, nesse momento, ó Pai, de exposição da Tua palavra, a minha oração, ó Pai, é que o Senhor se utilize de mim nesse momento como instrumento do Senhor, mas que o Senhor traga luz, entendimento, à mente, ao coração da Tua igreja, daqueles que estão presentes aqui nessa manhã, a fim de que possamos compreender e que o Espírito do Senhor fale poderosamente do grande amor do Senhor. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, assim como o Salmo 23, João 3,16, ele provavelmente é o versículo mais conhecido da Bíblia, tanto pelos crentes ou por pessoas que não professam a nossa fé. E talvez, provavelmente, o mais profundo do texto sagrado. Mas veja bem, ao dizer o mais lido, ao dizer o mais conhecido, não significa dizer o mais compreendido. São duas coisas completamente diferentes. As pessoas costumam medir o amor de Deus por aquilo que ganham, por aquilo que elas têm, ou por aquilo que Deus pode dar. Deus me ama porque eu orei por uma casa nova, e Deus me deu essa casa nova, então Ele me ama. Eu estava necessitado de algo, eu orei e Deus me deu, então essa é a prova cabal de que Deus me ama. As pessoas medem o amor de Deus com base nas suas benesses, mas nós não podemos medir o amor de Deus com base naquilo que Deus dá, ou que Deus pode dar de bens materiais, ou de coisas materiais nesse mundo. Nós não podemos medir o amor de Deus assim, porque não é assim que se deve medi-lo. Não tem a ver com isso. O amor de Deus, ele se manifestou de uma forma mais sublime, mais plena, vital e cabal. E essa é a prova do amor de Deus. A mensagem que lemos nessa manhã, a passagem que lemos nessa manhã trata exatamente deste amor. Em que consiste o amor de Deus? Como se manifestou o amor de Deus a este mundo? Nas mensagens anteriores, nós começamos a meditar no encontro de Jesus com aquele homem fariseu chamado Nicodemos. Aqui no capítulo 3, quando este homem vai até Jesus, na calada da noite, e ele quer saber mais acerca desse homem que tem operado milagres e sinais e maravilhas em Jerusalém no período da Páscoa. E Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, da regeneração. E Jesus, que conhecia o coração do homem, ele que conhecia a todos e sabia o que havia no homem, ele ouve algo que Nicodemos diz e ele aprofunda a conversa. E dos versos 1 a 8 do capítulo 3, Jesus lhe fala acerca da necessidade e da natureza do novo nascimento.
A necessidade do novo nascimento é porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar. E qual é a natureza desse novo nascimento? É que ele é uma obra do alto, de cima, de Deus no homem, e não do homem no próprio homem. E segundo lugar, que esse novo nascimento, essa obra de cima, do alto, ela é realizada pelo Espírito Santo soberanamente, que sopra como vento, onde quer, quando Ele quer e em quem Ele quer. E no verso 9, Nicodemos faz mais uma pergunta: como é que pode acontecer isso? Eu não entendo como é que pode alguém nascer da água, do Espírito, nascer de cima. E Jesus então, dos versos 10 a 15, responde a Nicodemos. A gente percebe já um monólogo aqui. A partir do verso 11 tem um discurso de Jesus, Nicodemos ouve, e agora Jesus somente é quem fala. E Jesus expõe duas verdades centrais no que diz respeito ao novo nascimento. A primeira é que ele está fundamentado no Cristo que será levantado, no Filho do homem que será levantado e crucificado. Verso 14 e 15. E nós então destacamos o versículo 16, é que o novo nascimento também, em segundo lugar, ele está fundamentado, tem base no amor de Deus. A causa do novo nascimento é o amor de Deus. E hoje então, dos versos 16 a 21, nós veremos em que consiste este amor de Deus, que é a causa de nós nascermos de cima. E esse é o tema do nosso sermão nessa manhã. Em que consiste o amor de Deus? Apenas uma observação aqui, irmãos. Há uma discussão aqui, sadia, dos versos 16 a 21, se essas palavras aqui é uma continuação do discurso de Jesus a Nicodemos. Jesus começou falando no versículo 11, um discurso, um monólogo, Nicodemos está ouvindo, vai até o verso 21, ou é um comentário, então, do apóstolo João, o escritor. A gente, tecnicamente, acho que não tem como saber se é um discurso de Jesus que continuou, ou João que está comentando agora a resposta de Jesus a Nicodemos. Todavia, nós iremos meditar aqui em que consiste o amor de Deus, e se for uma continuação do discurso de Jesus, então, a Nicodemos, é impressionante o amor de Deus. Nós veremos aqui 3 divisões. Primeiro, em que consiste o amor de Deus? Está aí no versículo 16, na parte A. O amor de Deus consiste em Deus dar o seu Filho unigênito. Vejam aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você vai perceber que as divisões que eu separei aqui nessa manhã é didática, para que fique entendido didaticamente, mas os textos se entrelaçam. Toda hora ele está dizendo ou repetindo a mesma verdade, mas que a nossa mente, para que a nossa mente compreenda e fique didaticamente separado no nosso pensamento, eu resolvi separar dessa forma. Então, em primeiro lugar, o amor de Deus consiste em Ele dar o seu único Filho, o seu Filho unigênito. Esse que é o versículo central das Escrituras. Lembrem que ainda hoje ouvimos, irmãos, estas palavras, ainda hoje, mas que ao cair aos ouvidos de Nicodemos e dos leitores do primeiro século, na sua maioria judeus, seria inevitável ou não conectar essa palavra de Jesus ao episódio de Abraão, capítulo 22 de Gênesis, quando Deus chama Abraão e manda ele caminhar mais de 70 quilômetros à terra de Moriá, ao monte que Deus haveria de mostrar a ele, e que Abraão deveria então sacrificar o seu filho, o seu único filho, a quem ele amava. Abraão foi, arruma o altar, sobe no monte, arruma o altar, põe a lenha no altar, põe Isaque em cima do altar, pega o cutelo e levanta o cutelo para matar o seu filho, e ele ouve um brado do céu: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu me temes, e não me negaste o teu único filho. Olha para trás, Abraão, tem um carneiro, tem um cordeiro, que substitui então Isaque
e Abraão sacrifica ele, o cordeiro que aponta para Cristo, o substituto que foi entregue por nós na cruz do Calvário. O que está sendo ensinado aqui a Nicodemos é que o amor de Deus, ele é tão grande que Deus faz aquilo que ele não deixou Abraão fazer. Deus realiza aquilo que ele não deixou Abraão fazer, ter de levar o seu filho para morrer, entregar o seu filho à morte, matar o seu próprio filho. E Deus o fez. Aqui está o amor de Deus, em que ele deu o seu filho unigênito. É interessante que literalmente no texto original, a ordem está assim: Deus amou o mundo de tal maneira que seu filho, o unigênito, ele deu. Ele deu, a ênfase recai nessa expressão aqui, ele deu, porque o texto quer destacar a dádiva de Deus, em dar o seu filho, aquele, Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor de nós, o entregou, ele deu. E Deus significa isso, entregar o seu filho, para se fazer carne, se fazer um de nós. Ele veio, se humilhou, se fez humilde, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, morte de cruz, para perdoar os pecados de pecadores que não mereciam. O Deus de amor fez isso. Por isso que eu disse, irmãos, que você não pode provar o amor de Deus com questões materiais. A única vez que você encontra na Escritura que Deus prova o seu amor está em Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É a única vez que você vai ouvir isso na Escritura, que Deus prova. E é por isso que quando Deus nos manda amar uns aos outros, Ele manda eu e você fazermos aquilo que Ele mesmo já fez. Ele manda amar não de língua, mas de fato e de verdade. Ele manda fazermos aquilo que Ele mesmo fez. Ele provou o seu amor. Nós lemos na liturgia: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. É assim que se manifestou, o versículo 10 de 1 João 4, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é o pagamento é a ira de Deus sendo aplacada, satisfeita. E veja que ele destaca o seu Filho unigênito. É destacado unigênito, o Filho único, o único gerado de Deus, eternamente gerado do Pai, desde toda a eternidade com o Pai. Ele o deu. O presbiteriano teólogo Matthew Henry, ele diz assim: aqui há o Evangelho, boas novas, o melhor que já veio do céu para a terra. O melhor que já veio do céu para a terra. Veja que o texto qualifica o amor como sendo de tal maneira, ou seja, de tal grau, tamanha intensidade desse amor. Ele amou de tamanha forma que ele deu o seu unigênito. É um amor eterno, é um amor voluntário, de graça, porque não havia nada em nós que granjeássemos esse amor da parte de Deus, mas Deus quis amar pessoas. Isaías 53, Ele enviou o seu Filho, porque Ele levou sobre si o pecado de muitos. Deus quis, e quando Deus fez, Ele fez de maneira incondicional, Ele fez de maneira sacrificial, Ele amou entregando o seu Filho. E você vê que o objeto do amor de Deus aqui é o mundo. Deus amou o mundo. Irmãos, é lógico que no contexto de João, que nós estamos dando sequência de tudo que ele já disse, o que ele vai dizer, de todo o Novo Testamento, nós temos que entender o que significa mundo.
de onde João escreveu, da região da Ásia Menor, no final do primeiro século, para muitos gentios, já na década de 90, o propósito pelo qual ele escreveu o Evangelho, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida no seu nome. E com quem Jesus estava conversando? Com um judeu, com um fariseu, que tinha um pressuposto judaico na sua mente. Mundo aqui diz respeito à humanidade, não cada pessoa da humanidade, indistintamente, mas pessoas de todas as nações. A salvação, o amor de Deus, não está restrito a uma nação, Israel, mas o amor de Deus é para todas as nações, para judeus e gentios, pessoas de todas as nações caídas em pecado, e não somente para judeus. O amor de Deus envolve todos os povos, e não mais uma etnia, não mais uma etnia. O amor de Deus não está restrito mais a um povo só, como no Antigo Testamento, como pensava Nicodemos, um dos principais dos judeus com a mentalidade judaica. E atenção, na mentalidade judaica do primeiro século, eles tinham uma expectativa de quando o Messias viesse, ele salvaria o seu povo, ele estabeleceria o seu reino e ele julgaria as nações. Essa era a mentalidade. Quando o Messias viesse, o reino seria estabelecido e as outras nações seriam julgadas. Mas João, para quebrar esse erro, esse pensamento, para corrigir esse pensamento, essa mentalidade, diz: não, Deus amou o mundo. O amor de Deus engloba nações, pessoas de todo o mundo, de todos os povos, quer judeus, quer gentios, mortos em delitos e pecados, e Deus fez isso de tal maneira. É lógico o que significa isso. No capítulo 1 nós vemos, ele veio para o seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus? Os judeus. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eles não receberam, mas a todos quantos receberam, não somente judeus, mas gentios também. Capítulo 3, versículo 8, o Espírito sopra onde quer, em quem Ele quer, e quando Ele quer, porque Ele vem de cima esse novo nascimento. Versículo 14 do capítulo 3 ainda, todo aquele que nele crer, Ele diz, o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crer, tenha a vida eterna, não só judeus, mas judeus e gentios. Então mundo, em João, significa que Deus amou pessoas dentre todas as nações. Ele salva indivíduos, pessoas dentre toda a humanidade, e não cada indivíduo ou todas as pessoas das nações. Mas aqueles que Ele quis, a esses pecadores indignos, rebeldes à sua lei, transgressores da sua vontade, blasfemos, carnais, fazendo a vontade da carne e do seu pensamento, por natureza filho da ira, como também os demais, a estes Deus amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Queridos, o amor de Deus se manifestou em Ele dar o seu Filho unigênito. Não pense que Deus viu algo em você e em mim, e então Ele resolveu me amar. Não pense nisso. Não pense que Deus olhou para você na eternidade e diz, eu acho que Ele vai me aceitar, então eu acho que eu vou salvá-lo, eu vou salvá-la. Deus, quando olhou da eternidade, não viu nada em você. Ele viu alguém caído, rebelde à sua lei, que não o amava. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E então Ele resolveu dar àqueles que Ele quis o seu Filho, pessoas de todas as nações. Mas também o amor de Deus consiste não apenas em Ele dar o seu Filho unigênito. Os versos 16 e 17, em segundo lugar, o amor de Deus consiste em Ele enviar o seu Filho para que fôssemos salvos por Ele. É mais uma
característica desse amor de Deus, vejam aí, verso 16 ainda, Ele deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É nisso que consiste o amor de Deus. É assim que Deus manifestou o seu amor. Deus, contemplando a humanidade caída, Ele não abandonou a humanidade nos seus delitos e pecados. Não abandonou toda a humanidade. Ele amou de tal maneira que Ele envia o seu Filho ao mundo com este desígnio, não para que o mundo fosse julgado por Ele, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. No versículo anterior, 16, diz: para que aquele que nele crê tenha vida eterna. Eu vou explicar isso melhor no versículo 18. Na primeira vinda, Deus não enviou o seu Filho primariamente como juiz para julgar, para condenar, mas como Salvador para salvar. Na sua primeira vinda, na encarnação, tendo o objetivo de salvar, Jesus veio para que o culpado fosse salvo por Ele, para que nós fôssemos salvos por Ele. Então veja, o amor de Deus consiste em Deus enviar o seu Filho ao mundo para que fôssemos salvos por Ele, mas só terá a vida eterna, Ele diz, aquele que crê no Filho unigênito de Deus. E esse é o alvo desse evangelho. Dentre judeus e gentios, João vai expor isso na sua primeira carta que nós lemos agora. É assim que se manifestou o amor de Deus. Ele enviou o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele, para que tivéssemos vida. É verdade, nem todos crerão no Filho, porque apesar do Filho de Deus ter sido levantado diante de todos, Ele não salva todos. Ele foi levantado diante de todos, mas Ele não salva todos. Mas aquele que crer nele tem a vida eterna. Leia aí no capítulo 6, versículo 47. Aquele que crer em mim tem a vida eterna. É um texto que está no presente, ativo. Tem a vida eterna. Lembram que eu disse que os judeus tinham essa expectativa de que quando o Messias viesse, o reino seria estabelecido, as outras nações seriam julgadas, salvação para Israel, condenação para os povos pagãos, para os gentios. Mas Jesus diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E essa salvação não se limita a uma etnia, mas a pessoas de todas as nações. Deus envia Cristo ao mundo para que indivíduos de todas as nações, dentre judeus e gentios, fossem salvos por meio dele, tivessem os seus pecados perdoados, tivessem vida eterna, que no Novo Testamento é comunhão eterna com o Pai, por toda a eternidade. Então nós vimos até aqui, queridos, em que consiste o amor de Deus? De duas formas. Primeiro, em dar o seu Filho unigênito. Segundo, em Deus enviar o seu Filho ao mundo para que fôssemos salvos por Ele. É nisso que consiste o amor de Deus. Eu me recordo aqui do texto do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Israel está sofrendo naquele período, já no final do período, já do segundo templo, no período do segundo templo, e o povo, Deus diz ao povo através do profeta: eu tenho amado vocês. E a pergunta de Israel é a seguinte: em que tem nos amado? Malaquias 1, versículo 2. Por quê? Porque Israel está definindo o amor de Deus com aquilo que Deus havia dado, ou tinha dado a eles. Estavam passando um período de dificuldade na terra, então eles perguntam: em que o Senhor tem nos amado?
Leia a resposta de Deus no versículo 2: é porque eu amei a Jacó e eu odiei Esaú. A prova do meu amor é que eu elegi vocês para a salvação, para ser o meu povo. É assim que eu provo o meu amor. Você vai ver que a estrutura, nós temos no nosso canal uma série de sermões em Malaquias, vai ver que a estrutura é essa. O povo responde, pergunta, questiona descaradamente, Deus responde: em que tem nos amado? Eu elegi vocês. Essa é a prova do meu amor. Se você creu hoje, é porque Deus te amou, é porque Deus lhe chamou para a salvação, e isso é a prova de que Deus amou você. Não é aquilo que Ele pode lhe dar. Em terceiro lugar, o amor de Deus consiste, para nós separarmos didaticamente, em Deus livrar da condenação aquele que crê. Primeiro, em lhe dar o seu Filho. Segundo, para que fôssemos salvos por meio do Filho. Terceiro, Ele livra da condenação aquele que crê no Filho. Vejam aí o versículo 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós protestantes, em contraposição a católicos romanos, reafirmamos que a salvação é pela graça somente, por meio da fé somente, por meio de Cristo somente. Por meio de Cristo somente. Quando Deus olhou para o mundo, quando Deus olhou para a humanidade, o que havia em nós para que Deus pudesse nos amar? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Se você fizer essa pergunta para si mesmo, à luz da Escritura, não à luz do que você tem aprendido talvez até o dia de hoje, ou que você cresceu aprendendo na criação ou de outras formas, mas à luz da Escritura, quando Deus olhou para a humanidade, o que havia em nós para que Ele pudesse amar? Nada. Pecadores, caídos, merecedores de nascimento, corações corrompidos, rebeldes à vontade de Deus, rebeldes à lei de Deus, que não amam a Deus, nem a igreja de Deus, por causa dos nossos pecados cometidos voluntariamente contra o Criador, estávamos condenados à condenação eterna, ao inferno, porque Deus é um Deus que conhece você. Não pense que Ele não conhece você, Ele lhe conhece, Ele sabe o que há dentro de você, Ele conhece as suas obras, Ele conhece os teus pensamentos. Você será julgado com base nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos e naquilo que você e eu deixamos de fazer. Quem é que passa diante dos olhos de Deus? É assim que Deus olhava e olha para o mundo que não se submete à sua lei, e que diante dele, eu e você não temos argumentos, não temos argumentos de defesa. A sentença está declarada: condenado, condenada. Deus é amor, é verdade, mas Ele é justiça, e Ele não tem o pecador por inocente. A alma que pecar, essa morrerá. Condenado, mas Deus amou. Deus nos amou, e Ele provou esse amor nos dando o seu Filho.
E o seu amor consistiu em nos livrar dessa condenação, por meio do seu Filho. Agora, não me pergunte, eu sei dizer por que que Deus me salvou, porque Ele me amou, mas eu não sei dizer por que que Ele me amou, ou porque não é para todos, mas para aqueles que creem no Filho. Aqui está o benefício do Evangelho: quem nele crê não é julgado, não é condenado. Ou, versículo 16, para que todo que nele crê não pereça, não seja condenado. Crer significa crer em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, Ele que veio a esse mundo e levou sobre si os meus pecados e os seus, que creu sobre o madeiro, assumindo a nossa culpa, assumindo a nossa morte. Aquele que crê nisso, seu pecado é removido, e essa pessoa não perece mais, você não morrerá mais eternamente, porque alguém assumiu o seu lugar. Um representante seu, o Filho de Deus, o segundo Adão, assumiu o seu lugar, e Deus puniu nele os seus pecados. Ele puniu no seu Filho unigênito os seus e os meus pecados, e isso satisfez a justiça de Deus, de maneira que aquele que crer nisso não é condenado, porque os homens vão perecer, pelo simples fato de sermos pecadores de nascimento, mas é livre da culpa e da condenação aquele que crê em Cristo. Capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Por isso que quando o homem despreza, irmãos, a providência de Deus para a salvação, atenção nisso, quando o homem despreza a providência de Deus para a salvação, ele simplesmente continua no mesmo estado de outrora, condenado. Condenado, nada muda, nada muda. Matthew Henry diz: embora tenha sido um pecador, um grande pecador, ainda assim pela fé o processo é interrompido, o julgamento é detido, e ele não é condenado, ele é absolvido. Absolvido. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se foi Cristo que morreu e ressuscitou por eles, e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem é que pode intentar acusação contra os eleitos de Deus dentre todas as nações? Quem nele crê não é condenado. É nisso que consiste o amor de Deus, jamais perecerá. Haverá uma condenação, irmãos, eterna diante do justo juiz, e ninguém pode escapar dela. A única forma de escape é crer que Cristo pagou o seu pecado na cruz. Você então não será lançado mais à condenação ao inferno, porque o inferno é lugar de pagar pecado. Inferno é lugar de pagar pecado. Se Cristo pagou o seu, você não pode mais pagar, não precisa mais pagar. Mas se Cristo não pagou o seu pecado, alguém tem que pagar. E o inferno é lugar para pegar pecado. Por isso que se você é dele, ovelha nenhuma é arrebatada da sua mão, porque pecado não pode ser pago duas vezes. Não perecerá. Se você já creu, descanse o seu coração. Descanse, fique em paz. Se você já se arrependeu, está em Cristo, não há mais o que temer. Fique seguro, fique segura. Você é livre.
Você já é livre, você tem a vida eterna. Mas veja que Jesus expõe a consequência no verso 18 de se ignorar a fé, é o julgamento. Ou seja, a rejeição deixa o homem no mesmo estado em que ele se encontra por nascimento. Preste atenção no versículo 18. Ou a pessoa é salva ao crer na mensagem do Evangelho, ou ela já é culpada ao não crer. Vejam aí o contexto. Eu disse que eu ia explicar o versículo 17. Não é simplesmente que o propósito da primeira vinda de Cristo foi trazer salvação, enquanto somente na segunda vinda de Cristo ele trazer condenação, quando ele vier para julgar vivos e mortos. O versículo 18 mostra que ninguém precisa esperar, diz aí, ninguém precisa aguardar o dia do juízo para receber a sentença, porque a sentença já foi promulgada. Ele não será julgado, não será condenado, mas já está condenado. O que crê não está julgado. O que não crê no nome do unigênito de Deus, melhor, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Não é necessário aguardar o dia do juízo para sabermos que pessoas sem Cristo estão condenadas. Então perceba que o ensino aqui, irmãos, é que existem duas classes de pessoas, juntando a humanidade, que ouvem a mensagem do Evangelho. A primeira classe de pessoas é aquele que crê no Filho. Esse não tem mais a sentença de condenação, passou da morte para a vida, não perecerá, é justificado, é justificada, tornou-se filho de Deus, agora e no porvir não há mais culpa. Segunda classe de pessoas é aquele que não crê no Filho, não precisa esperar o dia do julgamento final, já está condenada, já está julgado. Veja o versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Já está julgado. E aqui cai o universalismo. O universalismo é a teoria, a ideia de que no final, porque Deus é amor, todos serão salvos. Não, já está julgado. Cai o universalismo. Porque não é a dívida de todos que foi paga. Por isso que João 3,16 também não pode estar se referindo a todos os homens indistintivamente. Não pode. O resumo é esse, irmãos. O amor de Deus consiste em Deus dar o seu Filho unigênito. Segundo, em Deus enviar o seu Filho ao mundo, para que fôssemos salvos por Ele. E terceiro, em Deus livrar da condenação aquele que crê. Os versos 19 a 21, o texto conclui o pensamento aqui. Jesus, talvez o apóstolo João comentando, mas se Jesus está falando a Nicodemos, ele explica qual é a razão pela qual as pessoas não creem, e então ele anuncia o veredito para aqueles que não creem. Vejam aí, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O que Jesus está ensinando aqui, trocando em miúdos, é o seguinte: existem duas esferas da existência humana. A esfera da luz, com centro em Jesus, cristocêntrica, e a esfera das trevas. E que a única maneira de ingressar no caminho da luz é por meio da fé em Jesus Cristo. O resumo é o seguinte: Cristo é a luz. Cristo é a luz dos homens. Veja aí no capítulo 1, versículo 4. João iniciou dizendo isso. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Jesus é a luz.
Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A luz veio ao mundo. Alguns creram na luz, todos que o receberam. Mas a maior parte dos homens amaram mais as trevas do que a luz. E qual é a razão? O texto está dizendo, porque a maior parte dos homens amou mais as trevas do que a luz. Não é porque são inocentes ou apenas sem conhecimento, mas é porque as suas obras eram más. As suas obras são más. É porque eles amam as trevas do pecado. Eles amam as trevas, se satisfazem nesse estado de trevas. E no versículo 20, quem não crer em Cristo é alguém que ama as trevas, pratica as suas obras e aborrece a luz. O verbo aborrecer aqui é odiar. É odiar. Em diversas ocasiões no Novo Testamento é traduzido como aborrecer, mas é odiar. É odiar. Quem não crê é alguém que ama as trevas e odeia a luz. Eu sei que parece denso demais, mas é o que o texto está dizendo, e é Jesus que está dizendo. A razão de amarem as trevas e odiarem a luz, que é Cristo, é porque eles não querem que as suas obras sejam reveladas, que as suas obras sejam manifestas, porque a luz, irmãos, ela revela o pecado. A luz, ela realça o pecado, as trevas. A luz põe em destaque as trevas. A luz revela todo o seu e o meu pecado. E é por isso que a vida dessas pessoas é ficar evitando a luz, é se afastar da luz, porque a luz confronta, a luz manifesta. Essa é a razão do afastamento da luz. Essa pessoa nunca vai ler a Bíblia, nunca, porque a Escritura Sagrada expõe o meu e o seu erro. Ela diz onde você está pecando, e se você ler, você sabe muito bem, e eu também. Se recusará a vir à igreja. Em seu coração ela realmente odeia a luz. E essa é a razão, irmãos, é o temor de que se achegar a luz, suas obras serão expostas. Expostas. A única maneira de você ver, se você perceber que um galho, ou um pedaço de madeira está retinho, é se você colocar um torto do lado, não é isso? Se você botar só o galho torto, ele está certo, você só tem, mas se você botar um reto do lado, a luz, que é Cristo, fica em evidência que ele está torto. Se você tirar o reto, vejam a relação entre a luz e as trevas no versículo 21. Em contraste a isso, existem aqueles que se abrigam na luz, praticam a verdade e não têm medo de serem expostos às suas obras feitas em Deus. Quem ama a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Essa é a vida do crente, se aproxima da luz, porque as suas obras são feitas em Deus, e glorifica o Pai das luzes. Este é o convite a Nicodemos. Deixe a descrença, Nicodemos, deixe as trevas e venha para a luz. Venha para mim, eu que serei levantado, a fim de que todo aquele que olhar para mim não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se você já pensou a respeito disso. Qual é o resultado do encontro de Jesus com Nicodemos? Talvez você já tenha ficado, de certa forma, um pouquinho frustrado como eu, se parasse aqui em João 3. Porque João não mostra o desfecho da conversa do capítulo 3. Você não tem o desfecho da conversa. Mas as duas únicas vezes,
ou outras vezes que Nicodemos aparece no Evangelho são positivas. Primeiro, no capítulo 7, Nicodemos aparece tentando defender Jesus em meio aos principais dos fariseus. E depois, no capítulo 19, Nicodemos aparece dessa feita cuidando do corpo de Jesus. Será que são evidências de alguém que nasceu de novo, nasceu de cima? Talvez sim. Talvez sim. Quantos aspectos teológicos nesse texto, queridos? Em toda a passagem do capítulo 3, se você perceber aqui, estudar em casa também, você vai perceber a doutrina da salvação, a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus, a teologia da cruz. Mas hoje, aprendemos em que consiste o amor de Deus. Primeiro, em Deus dar o seu Filho unigênito. Segundo, em Deus enviar o seu Filho para que fôssemos salvos por Ele. E em terceiro, em Deus livrar da condenação aquele que crê no Filho. Este é o amor de Deus. Ninguém tem maior amor do que este. Dar o seu Filho único em favor de condenados, culpados, rebeldes a Ele e a sua lei. A minha pergunta é: o que você fará com essa informação nessa manhã? Qual será a sua atitude? Qual será o tipo de vida que você vai levar? Qual será a sua resposta após essa informação? Quantos anos você ouve isso? Quantas vezes você já veio a uma igreja? Você já creu verdadeiramente? Você já entendeu verdadeiramente o amor de Deus? Lembra que eu disse, um dos textos mais lidos e conhecidos não significa que é compreendido. Se você creu, se você crer, você tem vida, não irá perecer, não será mais julgado, viverá eternamente com o Pai. A dívida foi paga. O segundo Adão, que é Cristo, cumpriu a lei no seu lugar, tomou sobre si a sua maldição, os pecados que estavam sobre você e que lhe levariam à morte eterna, para que você não fosse mais julgado. Então descanse. Se você creu, descanse. Se você creu, odeie o pecado, odeie as trevas. Não é mais o contrário. Ame a luz, ame Cristo e odeie as trevas do pecado. Nós lemos na liturgia: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aquele que diz estar nele não pode viver nas trevas. Odeie o pecado, aborreça o pecado. Mas se você não creu, você já está condenado ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. As pessoas inventam muitas desculpas, e preste atenção nisso, eu vou encerrar depois disso. Alguns dizem, e às vezes, em algumas ocasiões é verdade, mas há muitas desculpas em geral. Eu não vou à igreja porque há muita hipocrisia na igreja. Eu não vou à igreja porque há muito erro. Ou eu não vou à igreja porque eu não creio em algumas verdades que a igreja diz, que o Evangelho diz, apenas em algumas. Segundo o texto, isso é apenas uma desculpa para esconder a rebeldia contra Deus e para que essa pessoa fique em paz com seus pecados. É a única forma de viver em paz com seus pecados, porque se vier para a luz expõe os seus pecados. É uma desculpa para viver em paz com os seus próprios pecados. Não entre nessa. Quando você ouvir alguém dizer, porque a igreja é isso, porque é isso, não entre nessa. É o texto quem diz isso. Deixe o reino das trevas e a descrença e venha para Cristo, a verdadeira luz. Este foi o convite a Nicodemos. Se a sinceridade, em segundo lugar, salvasse, irmãos, pessoas, não haveria razão de Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz. Sinceridade não salva.
Segundo, se a ignorância salvasse acerca de Jesus, a pior estratégia da igreja seria fazer missões. Se a pessoa é salva pela ignorância, por que fazer missões? Deixe ela na ignorância, então ela será salva. Mas não, nem a sinceridade e nem a ignorância salva, mas é a pessoa bendita do Redentor. Então faça discípulos, pregue o Evangelho, ore para que o Evangelho se estenda a essa cidade carente do Evangelho, e do Brasil, do mundo, e invista também, contribua para missões, para que onde você não possa ir, você ajude alguém a ir. Deus lhe colocou onde você está para você pregar o Evangelho, preste atenção nisso, é a sua vocação. Se você tem uma vocação, Deus lhe colocou lá, não somente para você viver bem, mas para que você pregue o Evangelho de Cristo. Deus lhe chamou para isso, é a sua vocação, pregue lá, testemunhe lá, é por isso que Deus lhe colocou lá. Você precisa decidir em seu coração, e professar verdadeiramente com a sua boca, então você será salvo. Você será salva. Fiquemos em pé.